Dando continuidade às atividades do nosso seminário, eu chamo agora para a próxima mesa a psicóloga Milena, cuja mesa vai tratar das práticas antimanicomiais no contexto da saúde, prevenção, promoção e atenção em situação de crise. Boa tarde a todas, todos e todes. Eu sou a Milena, sou psicóloga, estou conselheira no 11º plenário do CRP12 e faço parte também, estou como conselheira também no CREPOP e em algumas outras comissões. Então, para essa mesa agora, para a gente seguir com a discussão, falando aí do contexto da saúde, eu vou chamar, então, a Adriana Lobo Miller, que é psicóloga, professora universitária, mestra em saúde coletiva, especialista em psicologia e saúde mental coletiva, supervisora em saúde mental e atenção psicossocial e idealizadora do curso de saúde mental contemporânea, do manicômio ao cuidado em liberdade. Chamo também o Tiago Luiz Pereira, que é psicólogo clínico, conselheiro do 11º plenário do CRP12, mestre em Políticas Sociais e Dinâmicas Regionais e especialista em Saúde Mental e Coletiva. Atua como docente e coordenador do curso de Psicologia da UCEFF, em Itapiranga, Santa Catarina. Possui experiência de mais de 10 anos em serviços públicos de educação, saúde e atenção psicossocial. E também, para completar a mesa, o Adriano João de Mello, que é agente da Guarda Municipal de Florianópolis, desde 2004, e coordenador-geral do Gabinete de Desenvolvimento Humano da GMF. Também é estudante de psicologia e membro ativo da Escola Física Quântica Aliança de São Paulo. E, além disso, tem formação em Educação Física e Administração. Então, passo a palavra para a mesa, para a gente dar início. Boa tarde. Vou fazer minha autodescrição brevemente. Eu sou um homem branco, de estatura média alta, tenho cabelos e barba preta e uso óculos. Hoje de manhã, a de Paula fez uma descrição que me serviu, me deixou reflexivo, que eu estava buscando há muito tempo. Além do descrito aqui do meu currículo, eu sou ex-trabalhador do SUS. Eu estava buscando encontrar esse lugar porque é uma parte muito importante da minha vida, que me possibilitou muita aprendizagem e muito me construir como eu sou, quem eu sou, e estar hoje aqui falando para vocês. E é um pouquinho desse lugar que eu gostaria de falar também, a partir de trazer algumas reflexões, a partir do tema desta mesa, fazer uma breve introdução também, em relação ao que vamos discutir aqui nesse momento, e também trazer um pouquinho da minha experiência desse lugar de trabalhador da saúde, trabalhador da atenção psicossocial. Falamos, até aqui, durante todo o dia, sobre esse lugar que o manicômio e os seus estigmas ainda ocupam na nossa sociedade. Eu gostaria apenas de reiterar esse local, tanto nas práticas profissionais, que ainda seguem uma lógica manicomial, quanto no sentido social, quando, para além de tantos outros elementos aqui já discutidos hoje, considerável parte da população ainda considera a internação ou a institucionalização como a intervenção mais adequada para o atendimento de pessoas, de pacientes psiquiátricos, de usuários do sistema de saúde mental ou da atenção psicossocial. Eu gostaria aqui de frisar este tema, atenção psicossocial,
né, para além do termo saúde mental. Esse modelo manicomial, né, ou essa lógica manicomial que desterritorializa, que rompe vínculos, que exclui, onde o tratamento moral descrito por Foucault, e já citado em vários momentos hoje aqui, continua sendo ainda uma prática profissional, né, e também no sentido social, mais uma vez, nos anseios de parte da sociedade, até mesmo das famílias, de pessoas em sofrimento ou dependência de álcool e outras drogas, né, por essa institucionalização, tanto no sentido material, físico, quanto no sentido da forma como as relações se estabelecem, os afetos também circulam. A atenção psicossocial e seus dispositivos é implementada a partir da luta antimanicomial e propõe outros olhares e outras práticas centradas no vínculo, no cuidado, no território, na comunidade, nas relações estabelecidas entre as pessoas. E baseadas, portanto, na garantia de direitos e na dignidade dos usuários, das pessoas, portanto. Para estabelecer esse campo, né, e a nossa discussão hoje aqui, eu gostaria de trazer a Portaria 3088 de 2011, que é aquela que estabelece a rede de atenção psicossocial, e parafraseando aqui qual o objetivo dela: garantir a articulação e integração dos pontos da atenção nas redes de saúde no território, qualificando o cuidado por meio do acolhimento, do acompanhamento contínuo e da atenção às urgências, né? E essa portaria estabelece a RAPS dentro da estrutura do sistema de saúde. E o que nós hoje dialogamos, né, e tensionamos durante todo o dia aqui é que promover essa atenção psicossocial, ela precisa extrapolar os serviços de saúde, tanto que tivemos mesas aqui sobre educação, sobre assistência, e poderíamos ter mesas sobre tantas outras políticas públicas, sobre outras áreas, né? E que são fundamentais para a gente compreender, né? E como a gente discutiu agora há pouco, inclusive na mesa anterior, né, a questão de como que, quando não se dá conta, quando não se sabe lidar com o ser humano, né, se tende a levar, né, a isso se tornar um problema de saúde mental e a se recorrer à psiquiatria, ou ao CAPS, né, ou ao hospital psiquiátrico como forma de lidar com isso. Isso acontece com muita frequência, inclusive. Isso acontece dentro das escolas, isso acontece na sociedade como um todo, né? Porque, apesar de toda essa história que já foi apresentada hoje aqui, né, essa lógica manicomial ainda está muito presente e, muito frequentemente, a internação, a institucionalização e tudo aquilo que se relaciona a ela ainda é, e muitas vezes, em muitos locais, é a primeira opção, é o primeiro recurso a ser buscado. E isso é algo a ser superado e ainda está muito presente. Dito isso, nesse contexto da atenção psicossocial, as situações de crise, e a nossa discussão aqui é promoção, prevenção e as situações de crise no âmbito da atenção psicossocial, as situações de crise são aquelas em que mais frequentemente se recorre a procedimentos típicos do chamado modelo asilar, que incluem a contenção física, a medicalização excessiva, a tutela, o controle e violência contra as pessoas em sofrimento mental intenso. Sobre as situações de urgência psiquiátrica ou as situações em crise, elas se caracterizam como uma situação de desorganização de afetos, pensamentos e comportamentos de tal forma disruptiva que o sujeito, familiares ou a sociedade consideram a necessidade de cuidado imediato. E assim a crise transmuta-se em uma urgência à medida em que interfere de forma incisiva na rotina familiar e mesmo no serviço de saúde a ele vinculado. Então, parece que a situação de emergência, né, ou a situação de crise, ela está muito mais ligada a como ela afeta a família, como ela afeta os serviços, do que como ela afeta o sujeito, como ela afeta a pessoa. E isso é uma informação importante. Quem vai nos dizer isso... Essa afirmação está num artigo produzido
por uma equipe da Fiocruz em 2019. Aliás, quem diz isso é a Magna de Menstein, perdão. Ainda sobre a situação de crise, gente, é nessa realidade que, principalmente na atualidade, quando se justifica a institucionalização que gera suas consequências e ou mesmo a sua ausência de resultados, que é aquilo que nós temos discutido amplamente nesse dia. E a atenção à crise se constitui como um aspecto decisivo para indicar se a rede de atenção fornece uma resposta manicomial ou promotora de saúde e protetora de direitos, ou seja, é nesse momento de crise que a gente constata efetivamente se nós estamos falando de uma atenção psicossocial ou se a gente está falando de um cuidado a transtornos mentais ou a loucos, enfim, tudo que já foi amplamente discutido hoje. Apesar das práticas, né, e daquilo que a gente vê na realidade, né, nós temos uma legislação, nós temos portarias, nós temos uma série, né, de produções e de legislações que nos trazem uma forma de atuar diante desse contexto. Né? E os princípios que norteiam a abordagem às situações de crise no âmbito da política brasileira de saúde mental são acolhimento, autonomia, garantia de direitos, cuidado pactuado, mediação de conflito e medidas involuntárias como exceção. Parece que não temos conseguido agir, atuar da forma como está proposto na nossa legislação, inclusive. Quando eu falo na RAPS, né, na Rede de Atenção Psicossocial, e tudo aquilo que ela implica para a realidade e para as práticas, a gente está falando aqui de respostas, né, tanto aquelas demandas, quanto a superação desse modelo manicomial. Se isso está efetivamente acontecendo na prática, aí fica mais como uma pergunta do que como uma resposta dada. Né? Para que isso se efetive, é necessária a instituição de um paradigma que situe a saúde mental no campo da saúde coletiva, efetivamente, para além daquilo que a gente tem escrito nas normas, nas portarias e na legislação, que regula os nossos fazeres, as nossas práticas. Que compreenda o processo de saúde e doença como resultado de processos sociais complexos e que demandam uma abordagem interdisciplinar, transdisciplinar e intersetorial. E aqui fica, quando falamos intersetorial, fica o meu questionamento referente a essa discussão da RAPS se dar exclusivamente dentro do campo da saúde. Porque estamos falando o tempo todo aqui hoje da complexidade, né, dessa lógica manicomial, não há como enfrentar, né, promover transformação, promover mudança nesse contexto se essa discussão ficar exclusivamente dentro do campo da saúde. Isso implica na construção de uma diversidade de serviços territorializados, da atenção de cuidado e que demandam habilidades de profissionais da rede de atenção que não costumam ser abordados na educação universitária formal e também no cotidiano dos serviços. Isso implica na necessidade de formação permanente, de articulação da rede que passa por comunicação, planejamento e coordenação. E aí, hoje, depois de pela manhã, o Gelson trazia, né, sobre São José, uma cidade com 250 mil habitantes, onde a RAPS é ainda extremamente fragilizada. Imagina nos nossos municípios com 2.500 habitantes, com 4, com 5, com 10 mil habitantes, onde não tem CAPS, onde não tem UPA, onde não tem a estrutura que nós temos em cidades um pouco maiores, e como que essa articulação vai se dar. Porque vamos falar em prevenção, em promoção de saúde mental, né? Estamos aqui falando, né, de territórios onde tem uma disponibilidade de uma rede de atenção psicossocial, de centros de atenção psicossocial que devem, né, estar organizando essa rede para que ela funcione efetivamente. E a maioria dos nossos municípios aqui no estado que não tem um centro de atenção psicossocial. Né? Onde a atenção básica fica responsável por isso e temos muita fragilidade nesse sentido, na maioria, né, dos nossos municípios.
E eu gostaria de trazer uma experiência, então, para fechar a minha fala referente a isso. Durante a pandemia, eu estive atuando num centro de atenção psicossocial de uma cidade de cerca de 25 mil habitantes no oeste aqui do estado. A gente está falando aqui, né, da importância do vínculo, da importância do território, das relações. E quando a pandemia iniciou, lá em março de 2020, nas 2 primeiras semanas, os serviços foram praticamente fechados, não se poderia atender ninguém, não havia vacina, não havia nada disso. E, nesse momento, se evidenciou a importância do vínculo com o território, com as pessoas, porque, a partir do momento que não se poderia mais fazer visitas domiciliares, que não se poderia mais trabalhar com os grupos e as atividades coletivas no espaço, a gente percebeu o quanto isso é importante e quais seriam as possíveis implicações de a gente não ter uma rede de atenção psicossocial, de a gente não ter um centro de atenção psicossocial atuando no território. A partir desse momento, o número de pedidos de internação, de institucionalização, aumentou em toda a nossa região, lá que é do lugar de onde eu posso falar, vertiginosamente. O tempo, o período de espera para internações aumentou muito, e eu entendo isso como uma evidência da fragilidade, do quanto é importante esse cuidado no território e do quanto também, né, a pandemia, neste contexto que já foi dito aqui, acaba contribuindo para esse processo de retrocesso em relação à rede de atenção psicossocial nos territórios. Né? Então, eu gostaria de trazer um pouquinho dessa experiência também para refletirmos. E, para encerrar a minha fala, né, dizer que as situações de crise são os eventos que evidenciam e que tornam mais presentes, né, o manicômio que continua, né, circulando, que continua presente. Porque é nesses momentos onde parece que a resposta que nós já temos há alguns séculos ainda é a resposta, a primeira ação a ser buscada, e temos aí muito a ser superado, a ser tensionado para que haja mudança. Obrigado. Boa tarde a todos, todas e todes. É uma alegria estar aqui. Me sinto muito honrada pelo convite e não poderia deixar de começar a falar pelo acolhimento que eu recebi com o pessoal do CRP e do Tiago, meu companheiro, que permitiram que eu estivesse aqui, mesmo sendo uma mãe que tem que trazer uma criança no dia de um evento de políticas públicas da psicologia. Então, acho que é importante deixar essa marca aqui, não é uma oportunidade que todas as pessoas têm. Quando pediram para eu falar, pediram para eu fazer algumas reflexões sobre a atenção à crise em saúde mental pela perspectiva antimanicomial. E, quando o e-mail chegou, algumas perguntas vieram, né? Adri, fala mais ou menos sobre isso, enfim. E era como que os serviços devem estar preparados para receber, para realizar o cuidado, a atenção à crise em saúde mental, por uma perspectiva antimanicomial, e se esse debate, em 2023, ainda se faz necessário, né? E, para poder contextualizar essa minha fala, eu trouxe um relato de uma experiência que eu tive em uma das formações que eu realizo para equipes, né, de serviços da RAPS, que marcou muito a minha trajetória profissional. Qual que era a situação? Era uma tarde de formação com o título era Atenção à Crise em Saúde Mental. Evidentemente, havia uma expectativa de que eu fosse ensinar técnicas de contenção mecânica, né? Como é que a gente faz uma contenção mecânica no momento de crise? O pessoal já não ficou muito feliz quando eu contei que não seria isso, que seria uma reflexão muito mais ampliada sobre crise, e estavam presentes profissionais do SAMU, bombeiros, CAPS, atenção básica e hospital. Então, bastante diversificado, né? Assim, as modalidades e complexidade de atenção.
E, em determinado momento dessa formação, eu passei um vídeo que tinha viralizado naquela semana na internet, que é um vídeo que eu entendo que é um vídeo de violência. Como que ele era? Eu vou fazer uma breve descrição para vocês. Era uma senhora emagrecida, bem pequenininha, que estava com um leve movimento, assim, ela estava contra uma parede. E aí, quem estava filmando mostrava que tinha uma equipe do SAMU, uma viatura da polícia, e, em segundos, um profissional com o uniforme do SAMU pega aquela prancha, que é onde a gente faz amarra a pessoa, né? Não sei o nome certo, e bate nessa senhora, que cai no chão, e aí 5 homens vão em cima dela para fazer uma contenção violenta, né? Não é nem uma contenção mecânica. E o que me chocou nesse dia? Como é que vocês imaginam que foi a reação desses profissionais, dessa RAPS, quando eu mostrei esse vídeo, que, a meu ver, é um vídeo de explícita violência? O que vocês imaginam que aconteceu? Eu, iludida, né? Eu tenho TOI, eu sou uma eterna otimista. Pensei que eles ficariam chocados como eu fiquei. Óbvio que alguns ficaram, não dá para generalizar. Mas teve um tanto de risadas e deboches e quase que uma coisa assim de diversão que me assustou muito, tanto que eu estou falando disso aqui quase 2 anos depois. E aí, as reflexões que ficaram para mim foram as seguintes. O que acontece, e acho que esse é o tema da minha fala de hoje, que, né, há poucos anos atrás, depois de tantos anos de reforma psiquiátrica, de tanto que a gente fala de cuidado, né, de ética do cuidado, ainda há profissionais que estão no atendimento a pessoas em sofrimento intenso, possam rir de uma situação tão grave quanto essa, né? E aí, já foi esse. Então, eu digo, sim, a gente ainda precisa falar sobre cuidados antimanicomiais. E aí, para poder fazer algumas reflexões que eu tenho feito ao longo da minha carreira, eu entendo o seguinte, né? A reforma psiquiátrica brasileira, ela teve grandes avanços e nos apontou muitas vezes que, obviamente, que não era só uma transformação no modelo assistencial, né? O Paulo Amarante fala das dimensões da reforma psiquiátrica e a gente vai falar, né, também de serviços substitutivos ao manicômio, de uma concepção, de uma outra concepção de sofrimento psíquico, loucura ou saúde mental, que não fosse reduzida ao modelo biomédico, e também que a gente lutasse, né, e tivesse como horizonte de cuidado a dignidade e a defesa dos direitos humanos. Nesse grande contexto que foi o movimento da reforma psiquiátrica, da luta antimanicomial, nós fomos percebendo, né, uma fala que eu falo com uma certa frequência, que o manicômio ele não é só um prédio, ele é uma lógica. E, na minha percepção, é essa lógica tão enraizada na nossa sociedade que permite que pessoas, né, que deveriam ser treinadas e preparadas para cuidar de outras pessoas em sofrimento possam rir de uma pessoa em sofrimento e violentada explicitamente, né? E aí a gente diz, né, como que essa lógica acontece? É uma lógica mantida por saberes, práticas, concepções, legislações, por uma cultura que vão resultar em processos de medicalização, segregação e objetificação do ser humano. Pela minha perspectiva, só é possível alguém rir de uma violência dessa, perpetuar violências como essa, se este outro ser humano é considerado inferior, um objeto que pode ser, sim, tutelado por você, que, naquele momento, tem um poder para fazer isso. Nós temos vivido, nos últimos anos, um processo de contra-reforma psiquiátrica. O que significa isso? Que nós tivemos avanços, né, em uma série de dimensões, né, teórico-conceitual, jurídico-política, sociocultural e assistencial, mas de 2016 para cá, né, eu vi que em alguns momentos de hoje já foi relatado esses retrocessos nas políticas públicas, nós tivemos retrocessos tanto na questão do financiamento de serviços de base territorial e nesta onda de capacitação de profissionais, né, de um debate teórico, conceitual mais ampliado, quanto também tivemos uma ampliação de uma concepção reducionista sobre o sofrimento psíquico, muito pautado pelo modelo biomédico. Nós sabemos que os processos de medicalização e medicamentalização da vida têm grande influência também do marketing, das indústrias farmacêuticas, e essa realidade tem me mostrado que olhares sobre a diferença
sobre o sofrimento, sobre aquilo que escapa dessa suposta normalidade, é facilmente excluído e, portanto, violentado. Quando a gente vai falar especificamente em crise de saúde mental, o colega até acabou de comentar isso, ela é uma demonstração, um carimbo da nossa falência no cuidado em saúde mental. Por quê? Quando nós respondemos de forma manicomial, de forma segregadora e violenta a uma pessoa em extremo sofrimento, a gente está denunciando que, anteriormente, os outros cuidados que deveriam ter sido garantidos na atenção básica, secundária e de forma intersetorial, não foram garantidos, né? E é importante que a gente entenda que, quando a gente vai falar de crise em saúde mental, e isso eu acho que é um dos... umas diretrizes que a gente precisa ter para que a gente possa mudar essa realidade de algum tempo, é ver uma mudança paradigmática sobre essa concepção de crise. Historicamente, a psiquiatria vai trazer, né, a questão da crise de uma forma muito negativa, algo que precisa ser combatido a todo custo, comportamentos ajustados, modos de sentir e de viver de uma forma muito padronizada. Para garantir isso, num momento de uma agudização, as intervenções eram sempre respostas padronizadas de contenções mecânicas, né, segurar a pessoa, ou contenção química, que é sedar a pessoa. Nós, do campo da perspectiva antimanicomial e da reabilitação psicossocial, entendemos a crise por uma outra perspectiva, né, como um resultado de quando outros recursos psíquicos não deram conta dos sofrimentos, né, uma denúncia dos seus conflitos intra e interpessoais, e uma possibilidade, né, de que essa pessoa receba notícias de si mesmo. Isso não é romantizar a crise. Nós sabemos que é um sofrimento intenso, mas é diferente de dizer que aquela crise não tem relação nenhuma com aquela pessoa, que é algo externo que a acometeu e que a gente vai tirar dela igual se fosse um prego que entrou no pé. Né? Assim, tem a ver com a gente, todas as nossas crises que nós temos, as mais agudas e as mais leves. Então, quando a gente vai falar de um cuidado antimanicomial na saúde mental, por uma perspectiva da reabilitação psicossocial, nós vamos falar de algumas diretrizes, né, de acolhimento, de mediação de conflitos, de cuidado pactuado, ou seja, tanto entre as equipes quanto com a pessoa que está em cuidado, intervenções involuntárias como exceção. O que significa isso, gente? Que não temos ainda, talvez um dia, eu sonho que sim, garantir que, em algum momento, as intervenções químicas e mecânicas não sejam usadas, né? Mas, mesmo que elas sejam feitas garantindo a dignidade das pessoas que vão receber essa intervenção. Isso significa o quê? Comunicá-las, né? Nunca como a primeira alternativa, sempre escutando e dialogando as possibilidades possíveis com a equipe, com a pessoa em sofrimento, com a sua rede socioafetiva. Isso pode parecer utopia, não dá para acontecer, mas quando a gente realmente está empenhado, e isso exige formação acadêmica, formação continuada, relação de controle social dentro do serviço de saúde, vontade política dos gestores de realmente implementarem os serviços da RAPS, é possível, sim. Temos uma série de relatos de pessoas que, em crise, conseguiram ter outras saídas que não a saída pela via da violência. E, para finalizar, já que estamos comemorando o dia da nossa profissão, é sempre importante retomar o que a gente tem a ver com isso, né? Porque, olha só, a psicologia tem a ver com todas essas violências e com todas as outras coisas que temos construído. E, além de, né, a questão do nosso compromisso social, da defesa do SUS, da defesa dos direitos humanos, é importante que a gente faça uma reflexão autocrítica, porque a psicologia, historicamente, contribuiu com essas concepções reducionistas, eugenistas, racistas, biologizantes da saúde mental. Não caiu do céu e a gente está tendo que lidar com isso. Somos, sim, cúmplices dessa história, e enquanto a gente não fizer uma autocrítica séria, rever os nossos processos de formação, o modo como entramos no mercado de trabalho e qual que é o nosso compromisso com a sociedade que a gente tem, nós vamos, daqui a 20 anos, ouso dizer, talvez mais, estar novamente aqui, comemorando o nosso dia e falando: a crise em saúde mental está sendo feita com violência. Nós não conseguimos avançar na reforma psiquiátrica. Não é praga,
né? Assim, é uma perspectiva, porque, ao meu ver, a gente tem falhado muito quanto isso. A gente aponta, mas olha pouco para si. Então, quando eu digo que cada ação que decidimos fazer na nossa prática profissional, cada decisão que a gente toma, é, sim, uma marca do nosso posicionamento ético-político. E temos que estar, cotidianamente, nos perguntando em nome de que trabalhamos. De que sociedade, de que cuidado, de que ser humano e de que relação que a gente quer lidar com a diferença, com aquilo que escapa dessa normalidade ideológica que não existe. Era isso. Muito obrigada. Alô, alô. Bom, boa tarde a todos novamente. Fiz uma fala hoje de manhã, creio que seja praticamente o mesmo público. Estão me ouvindo? Acho que eu tenho que encostar mais aqui o microfone na boca, né? Não sou muito acostumado com esse bichinho aqui. Por mais que eu me sinto muito em casa, literalmente, né? Mas falar no microfone não é o meu forte. Mas vamos lá. Agradecer mais uma vez ao Conselho Regional de Psicologia. Cadê a Carla? A Carla está por aí, né? Está lá fora? Agradecer a Carla novamente por essa ponte que fez, né? Vou me identificar, sou um homem branco, estou com roupa azul escuro, roupa da Guarda Municipal, cabelo grisalho e com 43 anos. Bom, pessoal, eu trouxe um material aqui para falar um pouco sobre psicologia, né, que faz parte do tema, e um pouquinho de políticas públicas na área da segurança. O que nós estamos fazendo, né, dentro do gabinete? Eu hoje já tem 3 anos esse gabinete de desenvolvimento humano, o nome do setor é esse, dentro da Guarda Municipal. É muito com o olhar para dentro do pessoal da Guarda Municipal, né, nessa necessidade que a gente entende sobre saúde mental, só que a gente estende um pouquinho mais além da saúde mental e eu, por ser formado em educação física, sei da necessidade e da importância que é estar no condicionamento físico, principalmente para o nosso pessoal, que está no dia a dia dentro de viaturas, entra e sai, atende ocorrências, tem equipamentos pesados, né, que eles utilizam no dia a dia, então a gente sabe o quanto é importante a manutenção da atividade física. Porém, não era só o suficiente para o nosso pessoal. Hoje nós estamos entre homens e mulheres com 182 agentes, né? Então é uma turma bem grande que está necessitando um olhar. Então eu trouxe para vocês um pouquinho sobre o gabinete, vou falar rapidamente, e eu quero agradecer mais uma vez ao CRP por dar essa possibilidade, essa oportunidade de explicar um pouquinho sobre o que vem sendo feito aqui dentro da Guarda Municipal. Não deixa de ser, né, um trabalho para a saúde, né, só que é uma psicologia mais organizacional, mais institucional. Pode passar. Pode passar. Esse rapaz ali. O GDH. Aí nós temos uma missão, que é o desafio de estar em construindo ações que viabilizem essas políticas, né, dentro da Guarda Municipal. Pode passar. Aí também nós temos uma visão, que é a filosofia do gabinete, né, que está ressignificando, acolhendo a todos os profissionais da Guarda Municipal, não somente os guardas municipais, mas a rede familiar, né, muitas vezes familiares necessitam desse apoio e a gente está conseguindo dar esse suporte para os familiares também dos guardas municipais. Pode passar. Aqui também a gente tem a questão dos valores, né, que são desafios a todo momento, então a gente tem um conceito sobre valores também dentro da Guarda Municipal, principalmente dentro do gabinete. Esses 3 nortes é para a gente não estar desviando, porque a gente sabe que no dia a dia, para quem trabalha em órgão público, sabe o quanto é desafio de estar com projetos que consigam vingar, né, vamos dizer assim, por anos, né? Nós já estamos no 3º ano com o Gabinete de Desenvolvimento Humano. Hoje a gente já tem uma portaria, já tem uma lei que solidificou esse gabinete para que venha um outro gestor, entenda que isso não é mais importante e ele acabe com o projeto. Então, hoje a gente já tem essa linha de frente. Então, se o Adriano hoje, né, que iniciou ali o trabalho, ele não estiver mais no setor, mas o setor continua para
ficar para a Guarda Municipal, e espero perpetuar aí enquanto instituição, né? O tão importante é estar olhando para os servidores do município, né? Especificamente ao nosso pessoal, porém, a ideia é estender para outras guardas também e para outras instituições também que necessitam, como o Judiciário, que já esteve em busca desse trabalho, o Ministério Público e outras corporações também da Guarda Municipal. Pode passar. Pode passar. Eu fiz 78 lâminas, na dúvida, né, por causa do tempo, então eu vou passar umas 60 lâminas e nós vamos ficar em 12 aí. Aí aqui a gente tem uma quebra de paradigmas. Essa quebra de paradigmas ela é importante e creio que esse espaço que nós estamos tendo aqui dentro da Guarda Municipal, primeiro que é histórico, né? A gente não teve, né? Eu sou de 2004, eu sou da primeira turma e já vamos fazer 20 anos, né, de instituição dentro de segurança pública, dentro da Guarda Municipal, e em nenhum momento a gente teve um espaço desse de atender vocês, né, de estar acolhendo vocês, de estarmos falando sobre temas tão importantes, né, até para que não aconteça, como a colega trouxe, né, um caso aí de uma ocorrência, né. Fico feliz quando o guarda não está. O guarda estava, a senhora falou, polícia militar, assim, graças a Deus não tinha um guarda ali, agora ela confirmou que tem. Mas é isso, né, é muito mais, às vezes, pelo desconhecimento ou pela banalização de estar pegando todo dia tanta ocorrência. E aí, infelizmente, acaba perdendo um pouco esse caráter humano e ficando mecanizado, por ser só mais uma ocorrência. Então, isso é importante de trazer esses temas para cá, para dar a real importância para esses tipos de ocorrência. E, aos pouquinhos, por isso que a palavra é paradigma, é para estar mudando esse tipo de conceito e de consciência dentro das corporações. É uma luta diária, não é fácil, tem gestores que acham que é bobeira, ainda bem, né, eu acho que vocês ouviram a fala aí do secretário nosso hoje pela manhã, do nosso comandante, da importância que eles entendem, né? E por isso que o gabinete existe, e por isso que eu estou aqui, por eles acreditarem no trabalho e na consciência de mudar, né? De mudar esse tipo de atendimento que futuramente, logo mais, eu vou estar falando sobre o protocolo que nós estamos criando. Pode passar. A formação dos agentes de segurança pública também é importante, aí a gente começa na base. A minha formação foi em 2003, dentro da Polícia Militar, né? Era um modelo de formação que a gente entende hoje, dentro da Guarda Municipal, que não cabe mais. A sociedade mudou, já se passaram 20 anos, porém ainda tem alguns resquícios, né? Algumas padronizações dentro da segurança pública que a gente tenta diminuir. Hoje eu sou instrutor da academia, da Guarda Municipal. Logicamente, a minha parte é dos direitos humanos, né? Um olhar mais para a questão humana, não só nas ocorrências, mas para o agente também. E, aos poucos, né, e estou no 8º período de psicologia, e o curso de psicologia me fez muito bem, né, dentro das teorias, das doutrinas, do que os professores, buscando conhecimento lá e aplicando aqui dentro da Guarda. Então, isso vai facilitando bastante também um olhar diferente para essa formação. Então, hoje eu consigo, de certa forma, dentro da grade, não é tantas horas assim, eles me dão de 8 a 16 horas para falar sobre direitos humanos, mas já é um ganho, né? Antigamente, nós no máximo eram 2 horas, né? Então hoje a gente já tem 16 horas. Vai chegar um ponto que talvez a gente já esteja aí com 50% falando, né, dos aspectos mais humanos. É uma sementinha que a gente vai plantando no dia a dia, né? E a gente vai galgando aí um espaço, aos pouquinhos, dentro da Guarda Municipal também. Aqui é um ponto da patologias, né, das questões de alguns aspectos que acontecem com nossos agentes. Nossos agentes, né, alguns até acham que não são humanos, né, mas nós sabemos que por dentro da farda e do colete tem pessoas ali, são humanos sim, né, e tem as suas dificuldades como qualquer outra, né, e a profissão nossa é desafiadora todos os dias. Então, dentro desse curso que eu faço, após 2 anos, eu observei a necessidade de estar olhando para esses agentes através de psicoterapia, através de terapias alternativas, na qual a gente trouxe um pouquinho para dentro do Gabinete de Desenvolvimento Humano, como massagens, massoterapia. Para que a massoterapia, Adriano? Olha que luxo, né? Não. Devido às lesões que temos em colunas, né, nas lombares, que dificultam bastante,
inflamações nos pés, porque os nossos agentes muitas vezes ficam de 12 a 14 horas em pé. Não é nada do comum de outras profissões também, nós sabemos disso, né? Mas a gente tenta olhar para esse agente para que ele possa ter um pouco mais de qualidade e que ele não herde da profissão futuramente lesões que acabam ficando para sempre, né? No cotidiano, até de uma aposentadoria. Então, a gente vai muito no trabalho da prevenção desses agentes. Então, hoje a gente tem um terapeuta, uma massoterapeuta que atende ao público da Guarda Municipal. Nós também temos reiki, nós temos uma terapeuta reiki para trabalhar na questão que ele encontre na necessidade ali dentro dessa terapia. Nós temos também a parte de um terapeuta na física quântica, né, que também a gente entende que é importante, que ressignifica algumas questões que na compreensão dele possa estar auxiliando. Nós também temos uma psicanalista, uma terapeuta, também que atende todas as terças-feiras. E só para lembrar, e eu acho que é importante deixar, antes que talvez venha dúvidas, será que todos vão, Adriano? Todos querem esses atendimentos? É 100%. Até hoje, nesses 3 anos, e nenhuma agenda ficou em aberto. O terapeuta ficou ali esperando e o agente não chegou. Isso foi uma surpresa muito grande, porque na época, quando eu comecei a ensaiar em pensamentos, eles acharam, isso aí não vai dar certo. Qual é o agente que vai querer reiki, vai querer massoterapia, vai querer terapia, enfim, né? E, para nossa surpresa, porque era uma necessidade, é uma necessidade humana, né? As agendas foram enchendo, claro que muito timidamente, muitas vezes ia ali só para tomar um café, entender o que estava acontecendo. Como aqui é um universo ainda muito masculino, né, e o homem ele internaliza, né, o homem ele não chora, ele não se na concepção, né? Na concepção, ele não tem dores, né? E aí aos pouquinhos a gente vai observando e vamos mostrando para eles que o homem chora, tem dor, tem sofrimento, que pode ser olhado, ele pode ali ser cuidado, né? Então, aos pouquinhos, a gente vai quebrando esses paradigmas também em questão da própria estrutura, né? Que a sociedade nos coloca para o homem. Então, isso é muito importante também. Além disso, né, nós temos a parte nutricional, que a gente cuida também da alimentação do agente e também da parte da educação física, conforme falei no início para vocês, né? Que hoje nós temos um educador físico que cuida especificamente das valências, né, do que o agente esteja necessitando para aquele momento, né, seja perder um pouco de peso ou pegar um condicionamento físico, alguma coisa nesse sentido, né. Sabemos que não é fácil manter todas essas atividades dentro de um espaço de órgão público, porque muitas vezes, por mais que acham, né, que o servidor público tem suas vantagens, né, pela estabilidade, mas não é tão olhado e não é tão visto assim para a saúde do servidor, né? Está tendo uma certa mudança agora. Esses dias eu fui lá na perícia buscar dados e informações sobre atestados, né, para a gente entender o fenômeno que está pegando, e os atestados estão muito grandes, né? Principalmente na parte psicológica, e está atingindo demais a classe dos professores, né? Eu peguei os números para ver onde é que estava, e as classes dos professores estão sofrendo demais. E dentro do gabinete, a gente já estendeu, passamos a ponte, e estamos indo para a prefeitura também com esse projeto, né? Hoje a gente já está dentro da administração, e a ideia é ir trabalhando em outros setores também, esse como projeto piloto. Então, de certa forma, a gente está conseguindo influenciar outros caminhos, né? Outras secretarias também. 3 minutinhos? Pode seguir. 5 minutos eu falo coisa aqui que pode passar. Pode passar. Aí. Sobre o protocolo de atendimento de ocorrências, indo na linha aqui da colega da atendimento à saúde, a questão ocorrências em crise, né? Nós temos aqui a equipe da GMF que está trabalhando em cima do protocolo, né? Na qual estou eu, a psicóloga Carolina, né? Ela é especialista na parte, né, de ideação suicida, ao suicídio, e a colega Larissa, que é da Universidade, da Unisul, né, que estamos criando o protocolo de atendimentos. Ele ainda não está rodando especificamente, porque não é fácil. Se fosse fácil, toda instituição teria. 2 minutinhos? Tá bom. Se fosse fácil, todos teriam, né, todas as instituições, então a gente está criando.
a muitas mãos, um projeto maravilhoso, que foi através de um café que tivemos aí um tempo atrás com a Carla, né? Foi até não vou dizer que é por acaso, porque nada existe por acaso, né? Mas foi uma coincidência bem legal, porque a gente já estava pensando em algo, devido ao que a sociedade estava nos trazendo, e aí eu acabei conhecendo a Carla, e a gente trocou ideias, e a Carla perguntou, né? Adriano, o que vocês estão fazendo referente a atendimentos, né, de ocorrências? Assim, a gente vai pela intuição, porque de aprendizado, de conhecimento, a gente não tem nada, né? A gente não tem essa base de aprendizado de informação, né? Sendo bem sincero, né? E aí, a partir dali, a gente começou a olhar, sim, dessa necessidade, e hoje a gente já está a passos bem largos, né? Está bem legal esse trabalho, está o SAMU, Secretaria de Saúde, a Câmara de Vereadores, com a frente parlamentar, está a Associação Alegremente, está o Bombeiros, está a Polícia Militar, estamos nós, parece que, enfim, espero não ter esquecido nenhuma secretaria, mas a equipe está bem legal, está bem bacana. Pode passar. Aí tem a outra equipe também do outro lado, que é a parte educacional, e também está nos ajudando bastante, que é a equipe da Unisul, através da coordenadora Luísa, quase me passou o nome dela, é minha professora, eu ia tirar 0 na matéria depois, né? A Luísa, e aí tem o Lucas e a Carol, que são estudantes que estão se formando esse ano, né? Então já tem toda uma base teórica que está nos ajudando bastante nesse protocolo, né? Então esse protocolo ele vem não somente colocar em prática, porque nós trabalhamos aqui, já estou encerrando, obrigado. A gente trabalha com POPs, né? Que são procedimentos de operação padrão, né? Tudo aqui dentro da guarda tem POP, até para tomar café. Deve ser chato, não vocês imaginarem isso, mas é assim, tá? Tudo tem POP. Para entrar dentro de uma viatura tem um procedimento, para sair de uma viatura tem um procedimento, para trabalhar com armamento tem procedimento, para todo o modelo de ocorrências tem POP. E, obviamente, esse tipo de atendimento à ocorrência vai ter o POP também. Só que o POP que é criado, nós estamos tratando como protocolos. E um dos ganhos mais que eu vejo de importância é tirar a ocorrência da parte que entenda-se que é estritamente policial e passar para a saúde. Eu acho que esse é o nosso maior ganho, fazer esse divisor. Só para que vocês entendam, quando a nossa central despacha a ocorrência, né, o agente ele vai com o radar atento, sempre imaginando que é um crime. Né? Então, essa é a grande dificuldade. Então, chega lá, a pessoa está, né, num sofrimento psíquico, ali, às vezes, né, sem entender, o agente chega, e aí ele já chega, infelizmente, né, até por segurança e por procedimento e etc., ele chega muitas vezes de forma até agressiva, né? E a ideia é essa, né, de quebrar esse paradigma, colocar na central, olha, a ocorrência é de saúde, já muda, vai mudar já o disco, já vai mudar a mentalidade desse agente, ele já vai de uma outra forma, e as ocorrências já vão começar a mudar, e aí sim trazer uma ocorrência mais humanizada para esse tipo, né, de situação, e não entender que tudo é crime, né? E existem sim ocorrências de natureza de saúde, né? E essa é a ideia que nós estamos criando junto com a Associação Alegremente, com todas aquelas instituições que eu falei a vocês. E com isso, creio que encerro a minha fala. Eu sei que sobre esse tema jamais vai esgotar, e em nenhum momento a gente vai dar ele como término, né? Sempre vai estar num processo de rodagem, de melhorias, de aspectos, né? Ele vai estar sempre olhando para dentro da academia, mas já é um divisor de águas. Já vejo, a gente já observa dentro da instituição um clima diferente nesse aspecto, né? De olhar para o cidadão de forma diferente, e isso influencia muito na formação, né, e no que a gente vem trazendo para a instituição. Quero mais uma vez, agora encerrando minha fala, agradecendo a todos novamente, né, é muito, muito importante a presença de vocês aqui, espero que seja o início, né, de muitos trabalhos, de muitos eventos, né, que a gente tenha anos e mais anos, não precisa ser só, né, no evento alusivo ao Dia do Psicólogo. Parabenizar os psicólogos, né? Daqui 1 ano, 2 anos, eu vou estar me parabenizando também, se assim Deus me permitir, mas nesse ano ainda não sou profissional da área, né?
Porém, a gente já faz atividades de psicologia, com certeza. Então, parabenizar todos os psicólogos pelo dia de amanhã. É uma honra estar aqui com vocês nessa tarde e entender, né, que a importância da psicologia, né, tem o livro da Ana Bock, né, que é Psicologias, né, realmente a psicologia ela transpassa, né, para várias vertentes do dia a dia, da vida, e a Guarda Municipal não ficou de fora dessa, né? Hoje tem, sim, psicologia aqui dentro da Guarda Municipal, olhando para a saúde mental, física e nutricional de cada agente. Muito obrigado, uma boa tarde, um excelente evento para vocês. Quero agradecer, né, aos colegas que compuseram essa mesa, né, e compartilharam seus conhecimentos, suas práticas, né, reflexões. É bastante importante, né, para a gente pensar, e a gente, apesar da saúde estar sempre muito inserida nas discussões da luta antimanicomial, né, porque a gente entende que é a saúde, a gente tem muitos avanços ainda necessários a serem feitos, e a psicologia, né, como bem trouxeram, tem um compromisso, né, e deve ter esse compromisso, deve assumir esse compromisso, né. Eu não falei no início, mas eu sou especialista em atenção básica, saúde da família, né, já fui trabalhadora do SUS também, e hoje atuo na formação de psicólogas, né, com estagiários lá na atenção primária. E ouvindo os colegas falar, né, da rede, falar das práticas, né, não tem como a gente não pensar aí nesse fortalecimento da RAPS, né, isso é importante, e a RAPS entendida não só como os dispositivos da saúde, mas como de várias outras áreas, né, da segurança, da assistência, da educação, né, e eu entendo que quanto mais a gente fortalecer e pensar a partir daquilo que vocês foram trazendo, né, e se comprometer com esse trabalho nessa perspectiva, a gente vai construir redes que vão possibilitar aí o cuidado muito mais humanizado, né, e com muito mais qualidade, né, e que a gente possa, quem sabe, daqui a alguns anos ter outros avanços aí, né, e que a gente possa discutir isso sempre. Entendo que não, é uma luta que nunca vai acabar, mas entendo que a gente, quem sabe, né, a gente sonhar e ser otimista de que daqui a alguns anos, quem sabe, a gente possa ter outros avanços aí, né, comemorar, né, alguns outros avanços. Tá todo mundo cansado, né, o dia tá longo, a gente ainda tem mais uma mesa, mas eu quero, né, deixar aí, a gente não vai conseguir abrir para perguntas agora, né, por conta do avançado da hora, mas se alguém tiver alguma questão, alguma pergunta para a mesa, vocês podem anotar, como foi de manhã também, né, anotar, depois a gente repassa e a gente vê como é que a gente organiza para responder. A gente vai ter um café agora para dar aquela acordadinha, né, para animar um pouco, depois a gente vai ter mais uma mesa. Então, a gente vai ter 20 minutinhos agora de café. Depois, na volta, a gente vai ter sorteio de algumas referências técnicas do CREPOP, né? Então, voltem para participar do sorteio e também para participar aí da última mesa do dia. Tá bom? Obrigada a todos.